É difícil fazer uma avaliação objetiva e quantitativa, porque a reforma é bastante ampla, tem aspectos inusitados, mudanças inesperadas, questões controvertidas, outras discutíveis. E é possível que a curto prazo até haja uma redução de conflitos, mas a médio prazo. Agora, a curto prazo, é muito provável que teremos mais conflitos ainda, tendo em vista dificuldades de interpretação, determinadas posições que foram assumidas e principalmente a questão da prevalência do legislado sobre o negociado, do negociado sobre o legislado. Realmente essa questão, ela talvez não esteja bem colocada pelo legislador, ou talvez não esteja bem assimilada a respeito do seu conteúdo no âmbito do direito do trabalho como uma fonte de produção da norma ao lado da lei. Esse é o ponto que muitas vezes se ignora e não se leva em conta. Eu acho assim que o objetivo da reforma é diminuir algumas burocracias, outras já tiraram, depois já vão voltar atrás, por exemplo, a questão da homologação contratual. E eu acho assim, de modo geral, criar um ambiente favorável de negócios para atrair empresas para que invistam e entendam que nós oferecemos um ambiente seguro de negócio, que nós temos segurança jurídica. Esse é o ponto, eu acho, que é importante da reforma. A empresa, ela tem muita dificuldade de, às vezes, avançar em algumas situações pela dúvida que ela tem em relação a qual a posição que a Justiça do Trabalho vai ter naquela matéria determinada. Então, por exemplo, em matéria de negociação coletiva, jornada in itinere, problema de jornada de 12 por 36, banco de horas com hora extra. Então, eu acho assim que o próprio fracionamento das férias são exemplos muito pontuais que eu estou trazendo para mostrar como a lei tem como meta regulamentar o que na prática já se faz. Só que a empresa, às vezes, por interesse dela, óbvio, mas também por interesse do empregador, por exemplo, por interesse do empregado, ela vem a fracionar as férias com o risco de amanhã a Justiça do Trabalho condenar a empresa a pagar as férias porque as férias não podiam ser fracionadas. Então me parece que essa regra, é um exemplo só, vem trazer mais segurança jurídica. Pratica fracionamento? Sim. Então a lei permite? Não. Agora permite, então é possível. Agora, tem críticas? Sim, porque às vezes o interesse de fracionar é do empregador, não exatamente do empregado, mas isso em qualquer situação, em qualquer setor do direito do trabalho é assim. Então é um jogo de interesse, cabe ao Estado exatamente proteger o trabalhador nessa relação contratual onde ele formalmente está numa posição de igualdade, mas de fato há uma desigualdade substancial. E o Estado introduz então essas garantias, impedem que o empregador abuse, digamos assim, do contrato como instrumento de opressão. Olha, eu fico assim impressionado quando se diz agora se rasgou a CLT, agora nós recuamos, agora nós nos curvamos em face da vontade do capital estrangeiro, isso aí atender à vontade neoliberal, de flexibilização apenas que favoreça. Isso é um discurso ideológico. Então, eu acho que isso foge um pouco da visão que eu tenho, que eu gostaria de ter e que nós vamos ter que um dia encarar com objetividade do ponto de vista científico. Entender que
que o debate vai ficar no campo ideológico, eu acho que não contribui para o aperfeiçoamento e para, digamos assim, se buscar o verdadeiro o avanço que essa reforma pode trazer e evitar aquilo que de fato representou um retrocesso. Então nós temos o judiciário para impedir que determinado dispositivo que se pretendeu com isso criar um ambiente de negócio seguro e tal, na verdade, simplesmente foi uma forma de violentar direitos de personalidade, a dignidade do trabalhador, a saúde. Então, isso não pode prevalecer, é óbvio, nós temos que impedir que isso aconteça. Mas tem avanços interessantes. Por exemplo, a questão da jornada in itinere. Qual é o sentido de punir o empregador que oferece para o seu empregado condução confortável, condições de transporte para o serviço, porque o Estado não oferece. Quem mora em São Paulo, por exemplo, sabe a dificuldade que o empregado tem para chegar ao local de trabalho, não só a distância, o tempo que demora, mas a falta de conforto, a própria insegurança que ele tem, né? Então, eu acho que é um estímulo que o legislador apresenta para o empregador oferecer, nesse caso, por exemplo, transporte tranquilo, seguro, confortável para o seu empregado. Mas isso não pode significar um custo para a empresa, né? Porque nós temos que levar em conta o conceito de salário como contraprestação dos serviços prestados. Não cabe à empresa ser responsável por incúrias do Estado ou por falta de prestação de um serviço público por parte do Estado. Existe um consenso, isso não tem como discutir, direito do trabalho não gera emprego, então não é a legislação trabalhista em si que vai gerar empregos, né? Essa crítica, por exemplo, foi feita na França, recentemente, onde se mostrou o maior desemprego na França e a causa disso, uma legislação ultrapassada, o distanciamento do Estado de uma regulação adequada das condições de trabalho e uma burocracia inútil em determinadas situações. Então, eu acho que se o direito do trabalho não gera empregos, mas nós necessitamos de uma legislação eficiente, uma legislação voltada para a realidade que as empresas vivem no mercado competitivo no campo global, e de tal maneira que as empresas sejam incentivadas não só a contratar, como em muitos casos, pequenas e microempresas, a internalizar, a formalizar aqueles empregados que são ou falsos terceirizados, falsos autônomos, ou simplesmente empregados sem registro, onde a empresa não registra pelo elevado custo, né, sob a alegação da empresa, é óbvio, né? E me parece que essa reforma poderia, então, não simplesmente levar em conta os 14 milhões de desempregados que nós temos aí, mas o exército de trabalhadores da informalidade, que lamentavelmente precisamos conviver com isso, e a reforma não poderia jamais de ignorar essa realidade. Eu acho que a gente foi pouco audacioso. A verdadeira reforma implica uma reforma sindical. E aí nós mudaríamos realmente as relações de trabalho no Brasil. Então, na verdade, não houve uma reforma, houve um arranjo. Nós introduzimos alguns artigos, algumas letras, alguns parágrafos, mas não entramos numa mudança profunda, nós não conseguimos enfrentar questões fundamentais, né? Por exemplo, rescisão do contrato de trabalho que não precisa mais ser homologado. Que avanço espetacular. A medida provisória certamente vai voltar atrás dizendo que tem que ser homologado.
Né? Mas qual é o problema? O empregado vai continuar indo para a Justiça do Trabalho, pleitear direitos que ele recebeu e deu quitação. Quer dizer, não tem sentido isso. Eu preciso resolver os conflitos de uma maneira definitiva, sem necessitar da Justiça do Trabalho. Né? Então, avançamos bastante, não tenha dúvida sobre isso. Né? Mas podemos avançar muito mais. Eu acho que existe hoje um movimento muito grande para manter as coisas como estão, não é? Principalmente nas relações coletivas. Isso é muito ruim, porque essas mudanças que nós sofremos e as realidades que as empresas vivem nos seus distintos locais em que atuam, nos setores de atividade econômica, não pode aplicar uma lei única, como se todas fossem iguais. Né? Então, a negociação coletiva tem um papel muito importante nessa possível adaptação e necessária adaptação a essa realidade que muda de maneira tão veloz e incrível. Né? E o que acontece? Nós apostamos sempre na lei, né? Que é a única capaz de regular as relações de empregado e empregador, e ignoramos a negociação coletiva. E apostamos no Estado para resolver conflitos, não admitimos outras formas alternativas, como arbitragem, mediação, etc. Né? Agora, a reforma introduz um pouco a questão da arbitragem, né? Mas de forma tímida. Né? Mas eu acho, de forma didática, interessante, é um aprendizado. Nós temos que aprender que a solução via arbitral é tão boa e às vezes melhor até do que um acordo feito na Justiça do Trabalho. Né? Ou seja, que é possível resolver conflitos fora da Justiça do Trabalho. Então, eu acho que a reforma, ela veio avançar em alguns pontos, resolver algumas questões, mas tem muito ainda pela frente. Essa questão mesmo do salário, por exemplo. Né? Houve uma revolução, né? De deixar de lado certas parcelas como tendo natureza salarial. Né? Isso para as empresas é um estímulo muito grande, né? Porque muitas vezes a empresa não contrata ou sonega, descumpre a legislação exatamente pelos encargos trabalhistas que tem. Isso é lamentável porque nós deixamos então de ter mais empregados, de ter mais renda, ter mais consumo e maior crescimento da própria economia. Né? Portanto, é um sistema virtuoso, né? Onde o direito do trabalho está no centro dessa máquina que gira. Então, é óbvio que essa reforma não afetou questões básicas, essenciais e fundantes do sistema, né? Para o bem e para o mal. Né? Por exemplo, a marca autoritária da legislação trabalhista de Vargas permanece. Né? Essa visão intervencionista do Estado protetor, isso nós temos que acabar. Um dia nós temos que virar essa página. Não é possível que o empregado continue sendo encarado como um hipossuficiente, como se nós estivéssemos ainda lá no final do século XVIII, em plena Revolução Industrial. Né? Tem empregados que, de fato, necessitam, em determinadas circunstâncias, em determinados pontos, da imprescindível intervenção do Estado. E ela será sempre necessária, né? Mas na medida certa. Né? Então, me parece que nós começamos a avançar um pouco nisso. Por exemplo, quando a legislação dá uma abertura para determinados empregados negociarem contra a própria CLT. Né? Então, nós estamos reconhecendo a autonomia do empregado. Ora, o que nós estamos fazendo com isso? Reconhecendo o maior atributo da dignidade do trabalhador, pessoa humana, que é ele manifestar a sua vontade. Né? Ele hoje não tem como dizer, eu quero um contrato diferente. Às vezes isso acontece, mas ele vai ficar à margem da lei e com passivo para as empresas. Hoje nós avançamos nesse ponto. É óbvio que essa questão não é simples. Nós temos que acomodar isso necessariamente
em vista, digamos, desse princípio de proteção e da inalterabilidade do contrato de trabalho, como é que isso vai ser devidamente aquilatado, avaliado, mas esse é um processo lento que caberá aos tribunais, à própria doutrina, contribuir para o aperfeiçoamento então dessa reforma. O direito do trabalho, ele parte de um pressuposto muito simples, de uma desigualdade substancial entre dois sujeitos contratantes, houve então assim uma ruptura, digamos, da visão do direito civil, onde as partes são iguais, não apenas formalmente, mas também substancialmente. O direito do trabalho, depois de um certo tempo, quebrou esse dogma, introduzindo desigualdades. Agora, essa desigualdade, ela é presente em todos os casos, em todas as situações, ou é possível imaginar que determinados empregados, vamos dizer, por exemplo, os executivos, os altos quadros, para não dizer dos empregados que ganham acima de 11 mil, como agora fixou a reforma trabalhista, para poder manifestar a sua vontade. Então, eu acho que não tem sentido tratar o trabalhador como se ele fosse igual a todos iguais, não houvesse nenhuma distinção entre um operário mais simples dentro da fábrica em relação ao mais alto escalão. É óbvio que é diferente e a legislação europeia há muito tempo trata isso de forma diferenciada. Então não é algo que nós estamos inovando, nós estamos apenas tentando introduzir aquilo que já foi feito e deu certo. Então não há a possibilidade de eu imaginar que eu estou agora retrocedendo e o capital está impondo a sua vontade. Porque é óbvio que como nós não alteramos o artigo 9º da CLT, que prevê a nulidade dos atos praticados com o intuito de defraudar a lei, se o empregado provar vício de consentimento, provar que houve fraude, aquele ato é nulo. Portanto, não mudamos absolutamente nada, apenas tentamos avançar no sentido de fazer adaptações possíveis em determinadas situações e ajustes em determinadas contratações. Apenas isso. A Justiça do Trabalho sai muito mais fortalecida, porque nós agora nos voltamos para ela para dizer assim, houve retrocesso, nós rasgamos a CLT, foram tirados os direitos dos trabalhadores, então, Justiça do Trabalho, reponha, vamos impedir que isso aconteça, porque nós temos que imaginar o direito do trabalho como um processo que avança, onde não há retrocesso. Nós não conseguimos mais ficar sem celular. Eu não consigo chegar em casa sem ligar a televisão, ligar o Netflix, escolher o filme que eu quero assistir. Eu não consigo imaginar que eu vou não poder mais usar o WhatsApp, etc, etc. Eu teria que ficar fechado num local onde não vou me comunicar com ninguém. Talvez fosse até uma experiência interessante, o retiro, a meditação, sair dessa agitação, mas é inviável. Nós incorporamos tudo isso no nosso dia a dia, nós não conseguimos imaginar voltar 5 anos atrás, para não falar 10 ou 15 ou 20 anos, onde não sei, cada um, a experiência que teve, como é que a sua vida pessoal, a vida familiar foi mudando, evoluindo, tendo luz elétrica, tendo a oportunidade de ter um fogão a gás, morar na cidade, ter um transporte, ter a comodidade da comunicação, de poder estudar, ter acesso à cultura. Então, nós não conseguiríamos imaginar uma sociedade retrocedendo. E o direito do trabalho está nesse processo de avanço, de conquista, onde os bens que nós queremos são os bens
não é da empresa, ela não existe do empresário em si, ela é do trabalhador. O direito, ele vive em função da pessoa, do cidadão, do trabalhador, não é? Então, a Justiça do Trabalho tem um papel fundamental de buscar o ponto de equilíbrio. Não se poderia imaginar uma Justiça do Trabalho omissa, uma justiça do trabalho que estivesse a serviço do capital, por exemplo, onde o trabalhador fosse punido, né? Como nós não podíamos imaginar uma justiça do trabalho que não fosse aplicar a legislação dentro do seu espírito de proteção do trabalhador, que é um cidadão, que é uma pessoa humana com dignidade, né? Então eu acho assim que a justiça do trabalho já foi ameaçada de extinção, né? Lá em 2004, ela se ressurgiu, ela se engrandeceu, a competência foi... Nunca ninguém tinha imaginado que um dia a Justiça do Trabalho teria a competência que hoje tem, né? E avançou mais ainda por força até da interpretação jurisprudencial. Agora tem outro desafio, que é qual é a aplicação correta, equilibrada, da dose certa, na medida certa dessa reforma, sem que isso implique retrocesso, mas que seja um fator de progresso da sociedade brasileira. Olha, eu me lembro que quando eu comecei, portanto também fui um jovem advogado, eu iniciei a minha carreira sendo advogado de multinacionais. Eu fui advogado do escritório do professor Otávio Bueno Magano e Cássio Mesquita Barros. Fiquei ali 2 anos. Depois de 2 anos, eu fui trabalhar no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, quando Lula iniciou a sua presidência no sindicato. Fiquei ali 5 anos. Eu aprendi o direito do trabalho. Depois eu fiquei no Ministério do Trabalho durante muito tempo. Então eu tive a visão completa do direito do trabalho do ponto de vista do empregado, do empregador e do Estado. Então, eu acho que a advocacia trabalhista implica uma visão global dessa realidade. O direito do trabalho implica forças que se opõem, que são as forças econômicas e as forças sociais, e que se confrontam e que devem conviver, e que o direito do trabalho tem que encontrar uma resposta para isso, para tornar possível, né, a geração de bons empregos, né? Então, o advogado trabalhista que entrar, digamos, nessa seara, já polarizado, já contaminado ideologicamente, como se defendendo o empregado fosse do bem, defendendo a empresa fosse do mal, né? Eu acho que ele não será um grande profissional, será um pequeno profissional. Porque o advogado trabalhista, ele tem que amar o direito do trabalho como um todo, e o direito do trabalho, ele não exclui nenhum dos seus sujeitos, né? Ele leva em conta a sua globalidade. Eu acho que esse é um desafio muito interessante para o advogado que inicia a sua carreira.